O texto base daquilo que eu vou falar hoje à noite está em 2 Samuel, no segundo livro de Samuel, capítulo 9. É a história de um rapaz que foi lembrado pelo rei. E a história desse rapaz tem muito a ver com a nossa história. Então eu tenho certeza plena, todos nós que estamos aqui, de alguma forma nós vamos nos identificar com esse rapaz. E a parte maravilhosa é que, da mesma forma como o rei se lembrou daquele rapaz, nós precisamos reforçar isso na nossa vida. O nosso rei Jesus não se esquece de nós nunca. Amém? E pelo fato de que ele não se esquece de nós, nós temos que desenvolver algumas coisas na nossa vida. Uma delas é confiança. Se nós temos um Deus que está preocupado conosco, se nós temos um Deus que cuida de nós, nós precisamos aprender a confiar nele em todo o tempo. Amém? Porque às vezes nós vacilamos, às vezes nós, mesmo nós sabendo que Deus tem um plano para a nossa vida, que Deus cuida de nós, às vezes bate aquela sensação, ou aquele sentimento de que eu não tenho ninguém do meu lado, ou eu estou sozinho. E aí vamos lembrar um pouquinho da pregação de domingo passado. Nosso coração, a gente tem que tomar muito cuidado com ele, porque ele é o quê? Enganoso. Se nós basearmos nossa vida só nas nossas emoções, a gente vai quebrar a cara em algum momento, porque o coração ele é enganoso. O pecado nos afasta de Deus e faz com que a gente duvide de que ele está no controle. Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus eu quero te agradecer por estarmos aqui, por esse período de louvor, pela oportunidade que temos, Deus, de estarmos em tua casa, podermos cantar músicas que adoram ao Senhor, que te engrandecem e que nos conectam com o Senhor. Agora desejamos ouvir tua voz. Fale conosco, Deus, de uma forma muito especial. Eu te peço isso em nome de Jesus, e todos digam amém e amém. Deixa eu me dirigir a você que está online, eu sempre faço isso. Você que está online, eu tive uma experiência recente aí de participar de cultos online, apenas estava viajando. É um desafio muito grande quando a gente está online. Eu digo, eu senti dificuldade, a facilidade que tem de dispersar. Às vezes está com o celular na mão, beleza. Aí, infelizmente por um lado, felizmente por outro, o nosso celular tem um recurso chamado notificação. Sabe o que é notificação, né? Aquela mensagem que aparece por cima. Você está lá participando do culto, ligadão no culto, aí vem uma mensagenzinha assim do WhatsApp, do amor. O amor manda uma mensagem, né? E aí o amor vai te atrapalhar naquele momento. Mas o amor não dá para deixar de lado, né? Tem que cuidar bem do amor. Então a gente vai lá e atende o amor e desconecta do culto. E dependendo como é que for a conversa com o amor, já nem volta mais para o culto, né? Já embala num outro viés. Então assim, a facilidade de dispersão é muito grande. Então você que está online, deixa eu só dar um toque para você, participa junto com a gente aqui. No YouTube dá para você escrever lá no chat, interagir para que você não se disperse. No aplicativo você pode clicar no coraçãozinho, daqui a pouquinho você clica no coração de novo, para ficar o quê? Atento. Quem está me entendendo a respeito disso? Porque assim, eu estou falando aqui, né? E aqui na igreja também, agora por exemplo, é um momento legal para você colocar o teu celular no modo avião. Porque às vezes dá uma vontade, né, de dar uma olhadinha no celular, o pastor não está vendo. Aí eu vou meio que atrás da coluna. É legal quando a igreja tem coluna, né? Aqui poucos de vocês, acho que nenhum de vocês participou da nossa igreja quando a gente era ali onde o departamento infantil hoje, que tinha coluna dentro da igreja. Antes da gente vir para cá, a gente tinha culto com coluna. E assim, era uma guerra para todo mundo sentar atrás da coluna, gente. O pessoal gostava de sentar atrás da coluna, porque dá para, né? Na época não tinha celular, quando a gente veio para cá, foi em 95, 96, mas dava para a gente conversar com o irmão que está do lado, né? Atrás da coluna. Então, sai da coluna, irmão, em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Jesus, ou Deus não se esquece de nós, Jesus não se esqueceu de nós, é o nosso tema de hoje. E aí eu quero reforçar isso para você. Deus não se esqueceu de você,
Ele não se esquece de você em momento algum. E Ele sabe, neste exato momento, Deus sabe tudo o que você precisa. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. E isso é um dos atributos de Deus. E você pode dizer glória a Deus por isso? Deixa eu dar uma boa informação para você. Satanás, o seu adversário, aquele que quer ver você destruído, ele não conhece os seus pensamentos. Fala assim, ufa mesmo. Ele pode sugerir pensamentos para você. É importante isso, ele pode sugerir, mas ele não sabe o que você está pensando nesse momento. Graças a Deus, senão a gente estaria perdido, né? Mas Deus conhece os seus pensamentos. Aliás, Deus não conhece só os seus pensamentos. O salmista diz que Deus te conhece tanto, mas tanto, que Ele sabe o que está dentro do teu rim agora, dos teus rins agora. Eu tive uma surpresa esses dias. Fui fazer um ultrassom do abdômen, e a médica disse assim, você tem algumas pedrinhas no rim. Eu falei, como é que é? Eu falei, não significa muita coisa não, mas fique atento, tome bastante água para que essas pedrinhas possam vazar daí. Eu falei, eu não sabia. Mas a Bíblia diz que Deus conhece os teus rins. Ele sabe se tem pedra aí. Aliás, Ele sabe se tem pedra no rim e se tem pedra no coração também. E o que é pior, né? Coração petrificado é pior. Mas Deus te conhece, Ele sabe exatamente o que você passa agora, está passando nesse momento. Ele sabe da sua dor, da sua luta, da insônia que você às vezes enfrenta, do mal que você enfrenta. Mas infelizmente, gente, nós muitas vezes somos como o povo de Israel. Sabe como o povo de Israel se comportava? Mesmo Deus cuidando, mesmo Deus dando grandes demonstrações do cuidado dele, o povo de Israel ainda duvidava. Olha Isaías capítulo 49, versículo 14, ele diz assim, Sião porém disse, povo de Israel disse, o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Era muito comum o povo de Israel fazer isso, então não é exclusividade nossa, de às vezes achar que Deus nos deixou. Se você olhar para Isaías 40, 27, você vai ver também, por que você reclama, ó Jacó, e por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação, o meu Deus não considera a minha causa? Olha o povo se expressando para Deus. Qualquer semelhança é mera coincidência? Não é? No próprio livro do profeta Isaías, no capítulo 49 mesmo, ele fala a respeito assim, pode uma mãe esquecer o filho que ela amamentou? Vocês acham que eu vou esquecer de vocês? Deus não se esquece de nós nunca. Embora muitas vezes a gente fique aí nessa ladainha. Se você olhar para o Salmo 77, por exemplo, eu não coloquei nada do Salmo 77 aqui, mas o povo de Israel, o salmista, está falando assim, olha, a mão de Deus não age mais, o poder de Deus cessou, por que será que Deus não faz mais nada? Onde está o seu poder? Onde está a sua unção? Porventura a mão do Senhor encolheu, o seu ouvido está agravado, o seu ouvido está fechado, tampado, ele não ouve mais o clamor? Isaías 51 dá uma resposta para nós, olha só que Deus fala para mim e para você, eu mesmo sou quem a consola. Quem é você para que tema homens mortais, os filhos de homens que não passam de relva? Para que você esqueça o Senhor, aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que viva diariamente, constantemente apavorado, por causa da ira do opressor que está inclinado a destruir? Pois onde está a ira do opressor? Deus está falando com a gente. Vocês estão preocupados achando que o inimigo é maior do que vocês? Não, eu estou no comando, eu estou cuidando de vocês o tempo todo. Nós não podemos nos esquecer disso. Por mais difícil que esteja, por mais tribuloso que esteja, Ele não vai se esquecer de nós, Ele não vai nos desamparar. Vamos então olhar para o livro de 2 Samuel, capítulo 9, vamos prestar atenção nessa história. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 13,
13. E durante a leitura você já vai começar a entender um pouquinho da história desse moço. Eu estou preservando o nome dele, mas o Mefibosete. Esse rapaz, ele era filho de Jonatas, amigo pessoal de Davi. Jonatas era filho do rei Saul. Mas Davi e Jonatas tiveram uma vida de uma amizade, de uma parceria muito grande. E quando eles estavam num determinado momento da vida deles de extrema dificuldade, eles prometeram um ao outro: se eu morrer, você cuida da minha família. Se eu morrer, um diz para o outro: quem morrer, cuida da família do outro. Esse foi o trato, vou usar uma palavra bem forte, foi o que Davi e Jonatas fizeram, uma aliança. Quem morrer, o outro cuida da sua família. Vamos perceber então o coração de Davi e o que é que a história desse moço chamado Mefibosete tem a ver com a nossa história. Então vamos lá, capítulo 9, versículo 1. Certa ocasião, Davi perguntou, Davi já era rei: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Guardem o nome dessa cidade, onde Mefibosete estava. Lodebar. Como que é o nome da cidade? Lodebar. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que é que significava o nome Lodebar. Então, o filho de Jonatas, ou neto de Saul, ainda era vivo e morava na cidade de Lodebar. Detalhe, ele era aleijado dos pés. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Preste atenção, o que é que o rei faz com o moço aleijado que morava em Lodebar? Trazer para Jerusalém, trazer para o palácio. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, que eu te tratarei, que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Gente do céu, eu não vou segurar, vai. Sabe o que significa a palavra Lodebar? Cidade dos esquecidos, ou cidade do esquecimento. Imaginem vocês, uma pessoa, naquele tempo, sem família, O seu pai havia morrido, seu avô havia morrido, morando na cidade dos esquecidos, na cidade do esquecimento. Quer desgraça maior que essa? Aleijado, morando na cidade dos esquecidos. Gente, acabou, é só o pó um cara desse, não é? Mas acontece que um dia, quem é que chama? O rei. O rei chama e diz assim: me tragam ele. Quando ele chega na presença do rei, a primeira coisa que ele faz, ele é um cara inteligente, ele se prostra. Ele não consegue andar, mas ele mesmo nessa dificuldade, ele se prostra diante do rei. E olha a palavra que ele ouve: não tenha medo. Você fala assim: nossa, por que ele teria medo? Porque numa linhagem sucessória, ele era filho de quem? De Jonatas, filho de Saul, que era o rei.
Os caras poderiam mandar uns 5 minutos de bobeira nele e reivindicar o trono. Vocês concordam? Ele podia fazer isso? Linhagem ele tinha. Mas quando Davi chega, a primeira coisa que o Davi diz para ele é assim: ó, não temas, fica tranquilo. Vou devolver as terras que pertenciam ao seu avô. E você vai ficar morando comigo e vai se assentar para comer na minha mesa. Gente, uma pessoa que morava na terra dos esquecidos, nas cidades dos esquecidos, de uma hora para outra, com o chamado do rei, ele sai do esquecimento e vai morar no palácio e sentar à mesa para comer junto com o rei. Você pode dizer amém por isso? Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Problema aqui de autoestima baixa. Baixa não, né? Nem tinha autoestima esse cara. Sou um cão morto. O que o rei está preocupado comigo? Não precisa se preocupar comigo. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, Ziba, vai trabalhar para ele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Uau! Ele ia ter gente trabalhando para ele. A colheita era para ser feita e ser colocada na mão do Mefibosete, mas ele vai ficar aqui, morando comigo, comendo à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Já pensou que exército de gente? Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi como se fosse um de seus filhos. Aquele cara que era para ser um sucessor do trono, ele é convidado pelo rei para se assentar à sua mesa e comer como se fosse filho do rei. Tem alguma coisa a ver com a vida da gente? Tem alguma coisa a ver comigo e com você? Nós éramos um Mefibosete na vida. Nós estávamos perdidos, nós estávamos sem esperança, nós estávamos jogados lá na cidade dos esquecidos. Mas o rei, um dia, Jesus Cristo, nos chamou, nos resgatou, nos limpou, nos colocou assentado à sua mesa, e ele disse assim: você vai ficar comendo da minha mesa, e as pessoas vão trabalhar por você, vão trazer a colheita nos seus pés, mas você vai ficar sentado à minha mesa, comendo como meu filho. O rei podia muito bem chamar o cara e falar assim: olha, eu tive uma treta com seu avô, Saul queria me matar o tempo todo, mas eu tinha uma aliança com o seu pai. Seguinte, ó, nem para mim nem para você, fica num cantinho lá, eu mando servir uma marmitex para você todos os dias, fica tranquilo que você vai ter comida. Foi isso que o Davi fez, gente? Não, ele falou assim: você vai se assentar à minha mesa e comer à mesa, estar à mesa como um dos meus filhos. É dessa forma que Deus trata com a gente. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica, e todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. O cara que não era nada passou a ser patrão dessa galera toda. Deus pode fazer isso na tua vida. Deus pode mudar a tua história de um minuto para o outro. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você: é de um minuto para o outro. Deus pode mudar a sua história, como Ele mudou a história desse moço. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, lá na cidade de Davi, na cidade santa, na capital do reino de Israel, e passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado. E aqui a palavra reforça, né? Ele não tinha condição de fazer nada, mas ele estava sentado à mesa do rei. Deixa eu só abrir um parêntese aqui, e eu já vou entrar em alguns pontos dessa mensagem. Gente, vocês conseguem imaginar, por exemplo, num jantar, Davi recebendo alguma autoridade de um outro país? Vocês conseguem imaginar a mesa posta, Davi apresentando seus filhos para os governantes que o visitavam, para reis de outras nações, e lá na mesa tinha um cara sentado? E um detalhe importante, né? Ele não era para estar ali, mas o rei quis que ele estivesse ali. E um detalhe importante também: ele era aleijado dos pés,
Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Enquanto ele estava sentado à mesa, ninguém olhava para o pé dele, porque ele estava sentado à mesa. A deficiência dele nessa hora tinha ido embora, mas assentado à mesa, ele era como se fosse um dos filhos do rei. Às vezes nós estamos aí tão preocupados com a nossa ineficiência, ou com a nossa posição, ou com um monte de coisa, mas quando a gente assenta à mesa, estamos todos no mesmo nível. E o mais importante de tudo é que estamos assentados à mesa do rei. Você não é uma pessoa qualquer, você é filho do rei, você está assentado à mesa do rei. Agora, olha que interessante, gente, o nome Mefibosete, o que é que significa o nome Mefibosete? O significado do nome dele é o que despedaça a desonra, o que dispersa a honra. Sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu estava olhando para isso hoje, falei assim, Deus, como é incrível. Você sabia que esse moço, ele nasceu, e quando ele nasceu recebeu o nome Mefibosete, mas quando ele nasceu ele era uma criança normal. Quando que ele teve esse problema com as pernas? Quando no dia da morte do seu avô e do seu pai, naquele alvoroço dentro do palácio, quando chegou a informação de que Saul estava morto, de que Jonatas estava morto, a empregada que cuidava do Mefibosete, ele tinha 5 anos de idade, a empregada que cuidava dele, no desespero de proteger o menino, o que ela fez? Ela pegou o menino no colo e saiu correndo, e quando ela saiu correndo, ela tropeçou, caiu, e ele quebrou as 2 pernas, vindo a ficar aleijado. Mas o que me chamou a atenção, olhando para o nome dele, era que, quando você nasce, Deus estabelece um propósito para a sua vida. Quando você nasceu, naquele momento exato em que você deu o buá, primeiro choro, ali estava começando um plano de Deus para a tua vida. Lógico que esse plano já começou na concepção, quando você foi formado. E você não é um erro de acidente familiar. Você não é um erro da tabelinha. No passado, principalmente, usava muita tabelinha, né? Você não é um erro de tabelinha. Deus planejou a tua vida. E o Mefibosete, quando ele foi concebido, Deus tinha um projeto para a vida dele. Quando foi dado um nome para ele, olha o nome que colocaram: aquele que despedaça a desonra, ou é aquele que dispersa, aquele que espalha a honra. Ninguém imaginava qual seria a história desse rapaz, mas o nome dele já estava sentenciando o que aconteceria no futuro. Ele foi desonrado, caiu, teve as pernas quebradas, toda essa vida de dificuldade. O pai morreu, o avô morreu no mesmo dia, foi uma tragédia. Mas lá na frente, Deus o chama, devolve tudo para ele e coloca honra na vida dele. Exatamente o que Deus fez comigo e com você quando Ele nos chamou em Cristo. Nós não merecíamos a graça, nós não merecíamos nada, éramos pecadores da pior espécie possível, mas o amor de Deus veio e nos alcançou. Posso ouvir um amém? O que nós temos a ver com o Mefibosete? Preste atenção no que eu vou dizer. Nossa vida é muito semelhante a dele. Primeiro, não nascemos de nenhuma realeza. Alguém aqui é filho de rei, de rainha? Alguém aqui tem uma descendência aí, uma ascendência, né? De nobreza? Sangue azul aí? Alguém? Então você é igual o Mefibosete, igual eu. Somos iguais ao Mefibosete. Trazemos a marca da queda sobre nós. Mefibosete tinha a marca estampada, né? Ele era aleijado. Nós todos aqui somos pecadores, então nós temos a marca da queda, que é o pecado em nós. Todos nós temos. Temos medo de um rei que nós nunca vimos. Mefibosete estava apavorado. Mas peraí, o rei está me chamando, quem sou eu? Nós tememos o rei também. A gente nunca ficou frente a frente com ele. Temos medo de sermos fulminados diante desse mesmo rei. Foi o que
o Mefibosete pensou, pronto, agora estou morto. Vou comparecer diante do rei Davi. Davi, maior vencedor, maior matador de gigantes que existe na história. Vou me apresentar diante dele. Então nossa história tem muito a ver com a história do Mefibosete. E é por isso que eu digo para você, que bom que a nossa história tenha muito a ver com a história do Mefibosete, porque Deus está olhando para nós hoje à noite e dizendo, eu não me esqueço de você. Uma coisa que precisa ficar claro para nós: somos alvos da graça de Deus. Eu e você somos alvo da graça de Deus. A graça de Deus veio sobre nós um dia, Deus nos alcançou. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A salvação é dom de Deus, é de graça. Eu e você fomos alcançados pela graça de Deus. 2 aleluia. Glória a Deus aqui na frente. Vou repetir, eu tenho que repetir. Nós fomos alcançados pela graça de Deus um dia. Da mesma forma como Mefibosete foi chamado por Davi para habitar no palácio com ele, Deus nos chama para sermos dele e para vivermos na sua presença. Estamos preocupados com o dia de amanhã, estamos preocupados com tudo que está acontecendo, estamos preocupados, mas nós precisamos nos lembrar que nós fomos chamados para viver junto com Ele, o Rei da Glória, o Senhor. Ele nos escolheu, a graça dele nos alcançou. Aleluia, pode aplaudir ao Senhor, sim, a graça dele nos alcançou. E mesmo que sejamos mancos, marcados pela dor, marcados pela crítica, pelo desprezo ou pelo desdém de alguém, mesmo que sejamos para muitos como um problema, Deus nos chama de filhos. A graça dele veio sobre nós. Davi tinha uma aliança com o pai do Mefi, intimidade com o garoto. Deus tinha uma aliança com o pai dele. Era uma aliança em que Davi pouparia a sua descendência. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus tem feito uma aliança comigo e com você através do seu Filho Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz. Deus tem uma aliança conosco. Deixa eu pular aqui um pouquinho, viu, Ana Laura? Senão nós não vamos sair daqui hoje antes da meia-noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Da mesma forma como Deus precisou tratar com o Mefibosete, Ele precisa tratar comigo e com você hoje. Porque quando Davi chamou esse moço, ele tinha um complexo de inferioridade muito grande. E às vezes nós estamos aqui hoje à noite pensando, eu não mereço tanta graça de Deus, eu não mereço. Só queria que Deus olhasse para mim e desse uma bencinha. Não, nós merecemos sim, sabe por quê? Não que nós mereçamos, deixa eu colocar de uma forma clara aqui. Não por nós. Nós não merecíamos nada. Mas hoje a gente passa a merecer por aquilo que Jesus fez por nós. Nós não temos justiça própria, nós não temos nada de bom, mas o que Jesus deu para nós é que nos justifica diante de Deus. Amém? Então não precisamos viver como o Mefibosete disse, eu sou um cão morto, não mereço nada. Até uma outra tradução do nome Mefibosete, um outro significado é literalmente o exterminador da vergonha. Exterminador da vergonha. A vergonha que ele passou no seu passado, Deus mudou essa história. É a mesma coisa que Deus está fazendo com a minha vida e com a tua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. O filho de Davi trouxe restituição para aquele homem. E o filho de Davi, Jesus Cristo, também traz restituição para a nossa vida hoje à noite. Amém? Jesus nos coloca debaixo do poder de Deus. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Existe uma honra muito grande que eu e você recebemos de Deus, que é de poder nos assentarmos à sua mesa. Em João capítulo 1 versículo 12, é a prova de que eu e você merecemos isso. Olha só o que diz o texto: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Está falando a respeito de Jesus. Ele veio para o que era seu,
Jesus não veio para nós, ele veio para os judeus. Mas os seus não o receberam. Então, quando os judeus viraram as costas para Jesus, Deus diz assim: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, Deus mudou a história e fez com que eu e você nos tornássemos filhos legítimos de Deus. Você pode dizer amém bem forte para isso? Bate no peito e diga assim: eu sou filho de Deus. Amém. O filho de Davi traz alegria e gratidão para todos nós. Isso é graça. E o que é graça, gente? O favor imerecido de Deus. Eu e você fomos atingidos em cheio pela graça. A graça de Deus. A.W. Tozer diz que graça é a bondade de Deus que o inclina a conceder benefícios aos indignos. Está muito atual esse negócio da graça, né? Nos nossos dias aqui no Brasil, o presidente da República assinou um decreto e concedeu graça a um deputado que havia sido condenado injustamente, na minha opinião, pelo STF. Graça presidencial. E gente, tem gente estribuchando, tem gente bufando, tem gente brava de tudo quanto é lado, o povo está esperneando, mas aqui entra literalmente isso daqui, ó, graça. A graça presidencial significa o quê? Toda condenação foi tirada. Olha aqui, o Tozer diz: graça é a bondade de Deus, eu e você fomos alcançados por essa graça, que o inclina a conceder benefícios aos indignos. O cara não merecia, ok, pode até ser na cabeça de muita gente que ele não merecia, mas uma vez que foi dado graça, é graça, é perdão, acabou. Ontem tentaram colocar uma tornozeleira no cara, hoje ele falou assim: não põe porque eu estou debaixo da graça. O diabo vem tentar colocar uma tornozeleira eletrônica em mim, em você, o que você fala para ele? Pode pôr, tá? Fazer o quê, né? Eu sou um cão, não valo nada mesmo? Não. Satanás vem tentar colocar uma dúvida, vem tentar colocar uma coisa no seu coração, vem tentar fazer alguma coisa na sua vida. Você fala: não. Estou debaixo da graça. Você pode aplaudir ao Senhor por causa da graça? Só você que foi agraciado, aplauda. Nós fomos agraciados. A graça veio sobre nós. MacArthur, um outro pregador, diz assim: é a influência voluntária e benevolente de um Deus santo que age soberanamente na vida de pecadores indignos. É eu e você. Nós não merecíamos, mas veio graça sobre nós. Outra coisa, Jesus não esqueceu de você. Ele não se esquece de você. Olha o versículo 1 do capítulo 9 que nós lemos. Vamos recordar? Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém? Olha que show de bolas aqui, gente. Resta alguém ainda? Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Oh, meu Deus do céu. Gente, o Davi precisava se preocupar com isso? Vamos, sério. Você é rei, está sentado no trono, passou um bom cortado com esse tal de Saul, reconhecia Saul como autoridade sobre a vida dele, tudo que o Davi passou com o Saul. Aí ele está lá sentado no trono dele, reinando em Israel, e fala assim: será que tem alguém da casa do Saul que eu podia fazer o bem para ele ainda? Será que tem alguém vivo? Por quê? Porque todos da casa de Saul foram mortos. Todos. Sobrou ninguém vivo. Sobrou o Mefi. Tem alguém vivo? Sabe o que significa isso, gente? Deixa eu mostrar para você. Davi era um homem de palavra, um homem de verdade com H maiúsculo, tinha hombridade na sua vida, um homem que cumpriu uma promessa para com o filho de Saul por causa de sua aliança com Jonatas. Saul só lhe fez mal, mas em troca do mal, Davi procurou fazer o bem para um descendente de Saul. E nós hoje? O que é que nós podemos transmitir para as pessoas?
Davi tinha uma aliança com Jonatas. Mefibosete estava lá na terra de Lodebar. Como que é? Terra, cidade dos esquecidos, terra do esquecimento. Então vamos lá, o rei está sentado no trono. Um dia ele fala assim: tem alguém? E alguém fala assim: tem um rapaz lá na cidade dos esquecidos. Eu não sei se... Gente, é muito lindo isso. Davi não precisava se preocupar com isso. Mas ele disse assim: eu quero fazer o bem para alguém. E vai lá e resgata o Mefibosete. Morava na terra dos esquecidos, era manco, aleijado dos pés, não tinha valor para a sociedade daquele tempo, não tinha nada para oferecer. O que o Mefibosete tinha para oferecer? Nada. E o rei sentado no trono chama. Deixa eu dizer uma coisa para você. Da mesma forma que Jesus está no trono sentado hoje, Ele não se esquece de nós. O versículo 1 é eu e você. Só que troca o Mefibosete, troca Saul, troca tudo e coloca seu nome. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não se esquece das nossas obras, da nossa fé constante. Deus não se esquece da nossa obediência à sua palavra. Deus não se esquece das nossas orações. Deus não se esquece das nossas lágrimas. Deus não se esquece de nós. Só tem algumas coisas que Deus se esquece. Nossa, pastor. Tem 4 coisas que Deus se esquece. E se esquece mesmo. Do nosso pecado, da nossa vida velha, da nossa culpa, do nosso passado. Ele diz na sua palavra: dos seus pecados já não me lembrarei mais. Sabe por quê? Porque quando Ele olha para mim e para você hoje, Ele não vê mais os nossos pecados, Ele vê o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Você chega para Deus e diz assim: Deus, eu pequei. Deus fala assim: ok. Confessa, se arrepende, e na hora Ele fala assim: filho, Jesus fala assim: paguei o pecado dele, Pai. Derramei meu sangue por ele, Pai. Aleluia. Nós não podemos viver no pecado. Nós já morremos para ele. É isso que Paulo diz: como nós vamos viver no pecado uma vez que nós já morremos para ele? Nossa vida agora é nova em Cristo. E a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, lembrem-se, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Ele está com o Pai e Ele perdoa todos os nossos pecados. Amém? Terceira coisa que tem a ver com a gente, tem a ver com o Mefibosete: somos adotados como filhos de Deus. Olha o versículo 7. Quando Mefibosete estava diante de Davi, disse assim: não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Então Davi traz ele para perto, diz assim: vou devolver-lhes todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre a minha mesa. Aquele cara que estava perdido lá na cidade dos esquecidos, agora ele é adotado como filho. E aí Davi diz, versículo 11: então Ziba disse ao rei: o seu servo, o Senhor, fará o que o Senhor ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. O cara que estava esquecido passa a ser tratado a partir de então como filho do rei Davi. Eu e você estávamos perdidos no pecado, estávamos longe de Deus, mas Ele mandou Jesus, perdoou os nossos pecados e nos fez novas pessoas. Amém? Quais são os privilégios da adoção? E o Mefibosete foi adotado. Primeiro, restituição. Devolve as terras que era de Saul, põe tudo de volta para ele. Eu e você não tínhamos nada, e hoje fomos restituídos, temos vida eterna, vamos morar numa cidade que a rua é de ouro. Aleluia. Outro benefício da adoção: sentar-se à mesa para cear com o Senhor.
Para quem estava perdido, não tinha nada na vida, hoje eu me assentar à mesa junto com o rei para cear, meu Deus do céu. Hã? E além de me assentar à mesa, eu vou morar na casa do rei. Então deixa eu dizer uma coisa para você, será que nós podemos hoje ter consciência de que Deus não se esquece da gente? Jesus não se esqueceu de você, Ele não se esquece de você, nesse momento Ele está cuidando de você, e por mais que você esteja achando, não é possível, Ele está junto com você agora. Fique em pé no seu lugar. Próximo slide. Por mais sofrida que seja a tua vida, Ele se importa com você. Nesse momento Deus está olhando para você, Ele se importa com tua dor e te chama para viver uma vida abundante. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Eu não sei como você que está acompanhando pela internet, como é que você está. Se você estava se achando o pior dos piores, deixa eu dizer uma coisa para você. Ele se importa com você. Deus se importa com você. E Ele te chama para uma vida abundante. Deixe de lado todos os teus complexos de inferioridade. Ele te valoriza. O teu valor vem de Deus e não do teu semelhante. Quem te valoriza é Deus. Se as pessoas não dão a mínima para você, ok. É a opinião dos outros que vai valer? Ou a voz do teu pai a teu respeito? E por último, deixe Deus te abraçar e te dar um lugar à mesa dele. Você não é uma pessoa qualquer. Você pode se assentar à mesa do rei. Amém? Deus se esquece de você? Diga assim, jamais. E assim como Mefibosete, diga assim como Mefi. Hoje eu fui chamado para sentar à mesa do rei e para morar no palácio dele. Esse é você. Esse é você. Quero orar por você, vamos orar juntos? Não importa o jeito que você entrou, não importa o que você viveu hoje, não importa o que passou por esses dias, Deus está no controle da sua vida. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, nos colocamos em Tua presença neste momento, Deus. Eu não sei como esta pessoa está. Esse meu irmão que está aqui no templo, essa minha irmã, esse meu querido irmão que está participando desse culto online, eu não sei como é que eles estão, mas eu sei que o Senhor não se esquece de nenhum de nós. Da mesma forma como que o Senhor se lembrou, o rei Davi se lembrou do Mefibosete, na cidade dos esquecidos. A história desse moço tem muito a ver com a nossa história. O Senhor se lembrou de nós um dia, ao enviar teu filho Jesus para morrer na cruz, perdoar os nossos pecados, nos fazer uma nova pessoa, nos colocar assentado à sua mesa e poder morar no teu palácio. Deus, eu sei que o Senhor está tomando conta de cada um dos teus filhos agora. O Senhor está tomando conta das tuas filhas agora. Não há uma necessidade sequer aqui na terra que não esteja patente aos teus olhos. E eu peço agora, envolva os teus filhos com tua graça. E a mesma misericórdia, a mesma graça que foi derramada sobre o Mefibosete seja derramada sobre nós agora. Essa obra já foi feita lá na cruz. Que possamos tomar posse disso tudo agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, e eu te agradeço. Amém e amém.